Amália Domingues Soler, Reencarnação em Vida, livro da média espanhola. Começar o capítulo 32, mais uma história. Da revista A Luz do Porvir. Lendo os artigos do jornal, fixei-me muito especialmente nos que transcrevo a seguir, e que há tantas considerações dão motivo. O martírio de uma criança. Paris, 18 horas. Paris, dia 18, às 7h40 da noite. No morgue, efetuaram uma confrontação. A careação mais horrível, ainda que naquele recinto horrível comum. 3 pessoas foram postas diante de um cadáver de uma criança que foi encontrada atirado na rua e que morreu vítima dos tormentos que lhe prodigalizava seu próprio pai. Chama este homem Gregório, e com cinismo que somente a alienação mental explica, confessou que efetivamente martirizava o seu filho e que abandonou vivo na rua de Vaneau, ao fazer-lhes notar ao juiz que nas roupas do menino não se via um só buraco, quando o corpo estava crivado de feridas. Explicou tranquilamente Gregorier que ao ferir seu filho com uma faca, descobria-o a fim de não pôr a roupa a perder. Uma mulher amante de Gregorier declarou que lhe era impossível impedir os martírios do menino, porque estava certo de que então Gregorier a teria maltratado. Explicou que conseguiu salvar o menino de que o atirasse ao Sena, que foi ela quem o aconselhou a que abandonasse a criança no meio da rua, acreditando assim salvar-lhe a vida. O enterro de um Marte. Paris presenciou ontem um dos espetáculos que nunca se apagarão da memória de um povo. O pequeno Pedro, aquele menino de 3 anos, martirizado pelos pais, foi levado desde morgue até o cemitério, seguido de um acompanhamento de 300.000 pessoas. Não houve na terra nenhum potentado que tivesse outro igual. Seu pequeno ataúde desaparecia sob montões de flores, oferendas de pais e de mães, operários em nome de seus filhos. E quando o cadáver foi depositado no túmulo, todas aquelas pessoas desfilaram diante dele, depositando um punhado de terra sobre essa vítima da barbárie de pais desnaturados. O povo da capital francesa quis, com aquela grande manifestação, provar ao mundo que a desumanidade é uma rara exceção entre seus membros. Impressionei-me profundamente com o horrível relato do martírio de uma criança e do enterro de um Marte. O primeiro revelado uma perversidade espantosa, o segundo põe em realce o adiantamento da humanidade, que indubitavelmente se vai sensibilizando, dulcificando-se, perdendo lentamente sua ferocidade. Não julgueis ligeiramente, me diz o Espírito. A humanidade age segundo a circunstância, e creia-me, faz muitos séculos que a humanidade terrena se compadece de um desvalido e sabe perseguir ao delinquente. Um espírito que o povo de Paris tributou à homenagem de seu pensamento, esse mesmo povo, essa grande massa que sempre é a mesma em todas as épocas, impressionável e justiceira, esse povo e esse mesmo espírito, nos primeiros dias do século XVIII, perseguindo pelas ruas de Paris com o único propósito de arrastá-lo e de esquartejá-lo. Sabes por quê? Pergunta o espírito. Porque o espírito do pequeno preso era um dos clarões do século passado, um nobre da casa de França, mas tudo que lhe sobrava de brasões, de pergaminhos, faltava-lhe de sentimento e de humanidade. De caráter violentíssimo, irracível sobre toda ponderação, tinha atemorizado seus serviçais, particularmente a uns meninos que tinham a qualidade de pajens. Um deles, o formoso Isaías, era um menino que toda Paris conhecia por sua gargalhada figura e pela forma que manejava seu cavalo. As mulheres do povo, ao ver ele passar, invejavam a mãe daquele menino tão formoso. Uma manhã Isaías ia com seu senhor, ambos a cavalo. O de Isaías tropeçou e caiu. O ginete ficou ileso, mas na sua montaria, que ficou gravíssima,
mas não sua montaria, que ficou com gravíssimas lesões. O nobre senhor obrigou Isaías que se atirasse ao chão e a chicotadas o matou. O povo se amotinou e as mulheres rugiam como feras e perseguiram ao nobre tão perto que este teve que refugiar-se na casa real. E até ali foi o povo em massa, pedindo sua morte pela mão do verdugo, já que não podia destroçá-la a seu prazer. Tão indignado viu-se o povo que, para evitar males piores, teve que condenar-se o nobre à morte, tendo subido ao cadafalso, escutando as maldições do povo generoso. O nobre de ontem é o pequeno Pedro, que, reconhecendo sua infelicidade, graças ao espírito de Isaías, que é, pode-se dizer, seu anjo tutelar, escolheu um de seus muitos inimigos para criar família na terra. Pedro vinha disposto a começar um ensaio de reconciliação, mas seu pai, que no outro tempo foi vítima de sua crueldade e morreu no patíbulo por sua causa, não pôde ver em seu filho senão um ser que odiava com todo o coração e se satisfaz em atormentá-lo com ferocidade inaudita, o que é uma grande ignomia para todo espírito, porque uma criança sempre aspira lástima por sua impotência, e é o único meio de reconciliação que se pode empregar na terra. É necessário ser um monstro de iniquidade para não sentir-se comovido diante de uma criança, que por feia, por repulsiva que seja, é impotente. Não pode defender-se, necessita de todos. Se um irracional inspira compaixão quando carece de alimento, que poderá suceder com um pequenino que não pode valer-se? Por isso, o pai de Pedro é um verdadeiro criminoso, que pôs novos elos em sua longa cadeia, e agora terá que ir atrás do espírito de sua vítima, pedindo clemência. E ainda que o espírito de Pedro esteja disposto a progredir, seu perdão não tira nenhum átomo da enormidade da cruel vingança de seu antigo e vencido inimigo. Pedro não veio esta vez sofrer tal martírio, era um ensaio de reconciliação que pretendia fazer, disposto como está em trabalhar em seu progresso. O castigo de suas culpas não necessita que ninguém as imponha. Ele será o juiz em seu momento, como são todos os espíritos. Não é fatal necessidade que alguém se converta em verdugo de outro, porque este tem que saldar muitas contas. Cada um é verdugo de si mesmo. Quando se tem de morrer de modo violento ou na maior miséria, sofrendo cruentas dores, o odioso papel de atormentador faz o espírito dominado por seu mau instinto. Não porque tenha vindo à terra com ordens superiores para torturar os culpados de ontem. A lei se cumpre sem necessidade de nenhum agente executivo. Não tendes mais que olhar em redor e vos convencereis. Não leste ou viste muitas vezes que homens poderosos, com bem de fortuna, com vida relegada, com família carinhosa, põem fim a seus dias de maneira horrível? Não recordais daquele ancião que em Paris, desfrutando de uma boa renda e de boa saúde, deixando uma carteira cheia de imensos valores, colocou-se diante de uma chaminé completamente nu, untou o corpo com petróleo e escondeu sua cabeça entre os troncos candentes? Que vos prova seu modo de morrer? Que vos prova seu modo de morrer? Que tinha imediatamente que carbonizar seu corpo para sofrer dolorosas dores que ocasionou a outros na fogueira. Quando a imprensa relata crimes horríveis, tem de piedade dos verdugos, porque se condenaram a trabalhos forçados muitos séculos. O prazer da vingança é verdadeiramente um prazer infernal. Ai daqueles que gozam vendo sofrer a um ser impotente. Ai daqueles que se fazem surdos aos gemidos das crianças. Adeus. Estou de pleno acordo com a comunicação recebida. Sempre acreditei que o papel do verdugo não era necessário à humanidade. Basta ao homem sua própria história para subir aos céus ou descer aos abismos. Reencarnação e vida da média espanhola Amália Domingues Soler. O despertador. Dizia Vitor Hugo: os olhos não veem a Deus senão através das lágrimas. É uma grande verdade. Em meio à felicidade não se eleva o pensamento nem um pouco, nem muito.
nem pouco nem muito. Contenta a alma com o que tem diante de si. Seja um horizonte sem limites ou um pedacinho de céu ao alcance de nossos olhos. Dizem que ninguém se lembra de Santa Bárbara até trovejar. Isto é triste, mas é verdade. Isso dá muito pobre ideia do que somos, os terrenos, mas diante de fatos tem-se que inclinar a cabeça e declarar-se vencido. Lendo Um Mundo Latino, fixei-me no artigo que copio a seguir. Um correspondente italiano conta uma terrível tragédia em Castellammare, nos seguintes termos: Pascoal e Carolina Sarrubo, distintos jovens de opulenta posição, casaram-se ontem. À noite, quando os felizes recém-casados se haviam recolhido na alcova nupcial, no segundo andar do antigo palácio de Mosca, afundou o chão do quarto, e entre os escombros caíram os esposos no subsolo, em que dormiam uma senhora e duas crianças. Estas ficaram gravemente feridas, e Carolina morreu nos braços do marido ileso. Que dolorosa esta noite de núpcias! Que fizeram estes infelizes? Pergunta. História terrível deverá ter um comovedor episódio. Diz-me um espírito. Um espírito falou para Amália Domingos Soler, a médio, né? Sim, Teina. E para teu último ensinamento, copia a narrativa que darei em grandes pinceladas. Carolina e Pascoal foram em anterior existência pai e filho. Pascal era o pai, Carolina era o filho e pertenciam à mais alta nobreza. Eram cavaleiros do rei e mais tempo passavam no palácio do monarca, que em sua senhorial casa. Pascal era o nobre mais orgulhoso de sua época e punha em seu único filho, em seu herdeiro, em seu amado Carlos, as mais risonhas e melhores esperanças, tendo a certeza de que se casaria com alguma infanta aparentada com o monarca que reinava na nação. Mas quanto de orgulhoso tinha Pascal com seus escudos de nobreza e sua árvore genealógica, seus castelos e os privilégios de todas as suas grandezas. Tinha seu filho Carlos de simples, de humilde e de despreocupado. Odiava as festas palacianas e gozava unicamente com o trato com sua numerosa criadagem, em particular com a jovenzinha que cresceu a seu lado, filha de um dos guardas-bosques, e desde pequenos vinham por entre as árvores para pegar ninhos e comer fruta verde. Davam longos passeios pelo monte e sempre se viam os dois juntos, tanto nas manhãs de primavera como nas noites de inverno. Pascal não se fixara nos dois adolescentes, pensava que seu filho necessitava muito de ar e de muito sol para desenvolver seu frágil organismo. Quando Carlos completou 20 anos, seu pai chamou-o e disse-lhe: meu filho, Deus escutou os meus rogos, vais tomar parte da família real. Uma sobrinha do rei se dignou fixar os olhos em ti. E quando o monarca decidisse, celebrará o casamento com a infanta Helena. Mas senhor, disse Carlos, muito contrariado, o senhor já sabe meus gostos. Prefiro a vida do campo. Nos palácios me afogo, falta-me ar para respirar, e a infanta Helena não lhe tenho amor. Quero casar-me amando minha esposa e nunca amarei Helena. É muito orgulhosa, muito imperativa e não quero ser joguete de uma mulher, ainda que tenha nascido nas escadarias de um trono. Pascal ficou assombrado com a resposta de seu filho e constatou que ele amava outra mulher, mas ocultou suas suspeitas e pôs espiões para vigiá-lo. E dentro de poucos dias disseram que Carlos amava a humilde e simples Anita, a filha do guarda-bosques, que fora criada com ele desde pequena. Pascal, sabendo que seu filho amava uma plebeia, enfureceu-se, chamou Carlos e lhe disse: sei tudo, a vida de Anita depende de ti. Se concordas, dar-lhe-ei bom dote e a casarei com um homem de sua classe. Mas, se te obstinas em tua louca paixão, farei encerrá-la num convento e a ti enviarei para muito longe daqui, até recobrares a razão. Prefiro te ver morto a ver-te casado com uma mulher indigna de ti. Carlos, de saúde delicadíssima, sentiu-se ferido de morte ante o mandato de seu pai.
mas querendo antes de tudo livrar a Anitta de encerrar em um convento, Deus por vencido respondeu: dê um bom dote a Anitta e farei vossa vontade. O pai cumpriu o prometido, deu a Anitta um grande dote. Carlos, ferido no mais fundo de seu coração, enquanto seu pai lhe preparava um palácio suntuoso, sentia desfalecer-se e, como desejava morrer poucos dias antes da boda, entregava sua alma a Deus, chamando em seu último momento sua idolatria Anitta. Chamando em seus últimos momentos sua idolatrada Anitta, a companheira de sua meninice, e que ao morrer Carlos entrou para o convento morrendo também antes de professar. Pascal fez um enterro luxuosíssimo e entre vê-lo morto e casado com Anitta preferiu a morte de seu herdeiro antes de desonrar seus brasões com um casamento desigual. Em Pascal, o sentimento estava adormecido. Seu filho, ao ver-se no espaço, entrou em acordo com Anitta e propôs-se voltar à terra, escolhendo seu pai de ontem para o esposo de hoje. E já que Pascal não chorou seu filho, procuraria despertar o sentimento no momento de ser sua. Pascal não era mau, nada mais era que vaidoso e orgulhoso, e era preciso despertar seu sentimento, pois não existe despertar mais potente que a dor. E o nobre desejo do espírito se fez sentido. Pascal, ao estreitar o cadáver de sua esposa, sentiu que não havia jamais sentido em suas anteriores existências. Despertou violentamente seu sentimento e chorou com grande desconsolo. O homem que se alegrou da morte de seu filho antes de vê-lo unido a uma plebeia, hoje chora com lágrimas de sangue a perda da mulher amada. Ouviu o despertador de todos os tempos, ouviu a voz do infinito que chama seu juízo e de hoje em diante não preferirá os pergaminhos à virtude. Nesse triste episódio despertou o sentimento de uma alma que dormia em meio às suas riquezas terrenas. Os meninos que ficaram feridos tinham sido espiões. Dos amores de Carlos e Anitta. Todos têm o que merecem, porque não há dívida que não se pague, nem prazo que não se cumpra. O despertador da alma é um grande acontecimento, porque de um ser sensível pode-se esperar todas as boas obras, enquanto que de um espírito envaidecido com suas riquezas não se poderá obter mais que a neve de seu egoísmo e de sua petulância. Soe, pois, o despertador dos séculos, ainda que chorem as almas no seu despertar. Pois o homem que não chora não vê a Deus. Tem-se que chorar muito para ver o arco-íris que em nossas lágrimas formam. E esses arco-íris é onde se vê a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque verão a Deus. A Deus. O Espírito tem razão. A dor é o grande despertador da humanidade. Os espíritos que dormem são árvores secas e, para que refloresçam, haverá que regá-las com o pranto da dor. Amália Domingos Soler, média espanhola, livro Reencarnação e Vida.